Bom, pessoal, agora nós vamos então falar aqui de esportes. Eu falei que o programa estava cheio, ele está quase estourando aqui já, mas dá tempo de conversar ainda com o meu colega aqui do SBT News, nosso repórter Samir Melo, um camarada que entende tudo de esporte brasileiro e internacional. Samir, boa noite. Eu queria discutir com você aqui Champions League. Primeiro tema da nossa conversa aqui, Champions League. O que a gente pode esperar aí para a final de amanhã entre Real Madrid e Borussia Dortmund? Boa noite, Afonso. Uma boa noite para todo mundo que nos assiste. Pois é, dia de final de Champions League, final que vai ser disputado em Wembley, Londres. E temos aí um gigante, né? Um gigante europeu, tá aí, vai em busca do seu 15º título, contra o Borussia Dortmund, né? Não tão gigante assim, um clube, vamos dizer assim, mais simpático, vai em busca do seu 2º título de Champions League. Então, por aí a gente já pode ver que temos um claro favorito, né, para essa partida. De um lado temos aí, como eu falei, esse colosso aí do futebol, um time que está acostumado a grandes decisões. Tem um técnico histórico no Carlo Ancelotti, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, tem Jude Bellingham, tem Valverde e tem Modric, tem Kroos. Então aí é uma constelação, né? São os galácticos do Real Madrid. Mas de um outro lado também, se você é daquele torcedor que gosta de torcer para o underdog, né, para a zebra, também temos histórias bem legais do lado do Borussia Dortmund, né? Temos um técnico que é torcedor do Borussia Dortmund e agora está realizando, né? Imagina você ser torcedor de um clube e ter a chance de comandar esse clube numa final de Champions League. Nós temos aí também o Jadon Sancho, jogador inglês, que foi escanteado pelo Manchester United e agora retornou ao Borussia Dortmund e foi importantíssimo nessa reta final aí da decisão da Champions League. E temos o Marco Reus, né, que é o grande ídolo desse elenco atual do Borussia Dortmund, né, que por questões de lesões, nunca teve uma continuidade, nunca conseguiu realizar o seu potencial enquanto jogador. Vai sair do Borussia Dortmund, né? Ele não renovou o seu contrato e vai ter a última chance de conquistar aí um título pelo seu clube aí que ele defendeu durante 12 anos. Não, também tem histórias legais de ambos os lados. Aí fica a preferência do torcedor brasileiro, se vai pelo Vinícius Júnior, se vai pelo clube menor, mais simpático aí, quem que vai torcer aí nesse sábado às 4 horas quando acontece a final da Champions League, Alfonso. Pra onde que vai o Reus, Samir? Tá sabendo já pra onde que o Marco Reus vai? Ele cabe Ainda no seu não. time? Cabe no seu time? O Reus tem bola pra isso, né? Tem que se manter saudável. Tá com 34 anos, então ele tá uma reta final de carreira, mas ainda tem uma bolinha pra queimar. Mas ainda não há notícias, assim, ele ainda não acertou, pelo menos não foi divulgado qual vai ser o próximo clube dele depois do Borussia Dortmund. Você falou de Real Madrid, eu me lembrei de Endrick aqui. Já revelei mais cedo que eu sou palmeirense. Como é que fica aí? Endrick se despediu ontem do Palmeiras. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa despedida de Endrick. Teve sangue, suor e lágrimas ou só lágrimas mesmo? Teve um pouquinho de suor, mas teve muita lágrima, né? Foi um 0-0 contra o São Lourenço ali no Allianz Parque. A despedida do Endrick, né? Uma despedida que foi antecipada justamente porque o Endrick, né, vai ser o novo Galáctico, mas antes disso ele tem compromisso pela seleção brasileira, por isso que ele tá se despedindo antes aí do Palmeiras, né? Uma despedida que seria só em julho, mas por causa que ele vai emendar os amistosos contra México, Estados Unidos e logo depois vai para a Copa América com a seleção brasileira. O Endrick fez a sua despedida nessa quinta-feira pela Libertadores do Palmeiras, mas assim, você deve ter ficado bastante triste, Afonso, mas um consolo é que o Endrick vai deixar uma graninha boa aí nos cofres palmeirenses, né? Eu anotei aqui, além do valor fixo da transferência para o Real Madrid de 198 milhões de reais, ele adicionou mais 62,3 milhões no total, deixando aí um total de 260 milhões nessa transação com o clube espanhol. E por que isso, né? Porque ele conseguiu atingir algumas metas que estavam estabelecidas em contrato, né? Entre elas, fazer gols, ser convocado para a seleção brasileira, começar uma partida como titular da seleção brasileira. Foram adicionadas essas quantias aí na transação. 70% fica com o Palmeiras e 30% vai ficar com o Endrick, que agora vai ser o novo Galáctico aí, se juntar a Vinícius Júnior, como eu falei, como a Rodrigo, a Bellingham e Mbappé, né, que ainda não foi adicionado, mas tudo indica que o francês também vai fazer parte desse esquadrão aí que o Real Madrid está se renovando e se renovando da melhor forma possível, né? Vamos combinar. Muito bem, mas assim, eu ficaria feliz se a grana viesse pro meu bolso, né? A gente fica só um pouquinho feliz ali, Samir. Fala Com também certeza. pra gente, por favor, aí sobre Lucas Paquetá, essa conversa aí, toda essa discussão a respeito dessa investigação contra o jogador do West Ham e da seleção brasileira. Pois é, um assunto sério, né? O Lucas Paquetá correndo aí sérios riscos até de ficar de fora
do futebol. Isso porque ele está sendo acusado, né, pela Federação Inglesa de ter participado de uma suposta manipulação de jogos, né? Ele teria forçado cartões amarelos em 4 partidas diferentes da Premier League. Ele ainda não é culpado, né? Ele ainda pode apresentar uma defesa que deve acontecer nessa segunda-feira agora, dia 3 de junho, e ele corre esse risco justamente porque ele pode ter ferido, né, como a gente está falando aqui sempre supostamente, né, porque ele pode ter ferido uma regra sagrada do esporte, né, que é mexer com a integridade do jogo ali, né, o fã do esporte está ali assistindo uma partida acreditando que está tendo uma disputa justa, né? Então, essa questão das apostas esportivas está sendo muito visada agora pelas federações, pelos clubes, né? A própria Premier League, que é a principal liga doméstica do mundo, hoje em dia teve casos recentes, né? E famosos, né? O Ivan Toney, um atacante do Brentford e da seleção inglesa, foi suspenso por 8 meses. E o Sandro Tonali, um meia muito talentoso, italiano, do Newcastle, está cumprindo uma suspensão de 10 meses, né? E por que não se fala em banimento nesses casos e com o Paquetá a gente fala em banimento, né? Porque, de acordo com as investigações da Federação Inglesa, tanto o Toney quanto o Tonali, eles teriam apostado em jogos que eles não participaram. Então eles feriram regras, fizeram apostas, mas não conta como manipulação do esporte, ao contrário do Paquetá, que, se for considerado culpado, pode pegar uma suspensão de até 6 meses até o banimento do futebol inglês. Mas como a FIFA tem seguido um padrão de abraçar as punições das federações locais, pode ser que o Paquetá fique impedido de jogar no mundo inteiro, novamente, caso ele seja considerado culpado. As investigações e a defesa dele ainda vão se seguir nos próximos passos, que ainda deve demorar um pouquinho para sair qualquer veredito definitivo sobre esse caso. Eu vi que a seleção brasileira não afastou, não tomou nenhuma decisão com relação a ele, mas ele já sofreu no passado uma tentativa ali, quando o Manchester City queria contratá-lo, ele desistiu de contratá-lo por conta da investigação que já estava ocorrendo. E hoje ele deu uma coletiva, né, Samir? E nessa coletiva ele negou ali que tivesse qualquer envolvimento com essa máfia das apostas, qualquer envolvimento ali com manipulação de jogos. E ele disse também ali que ele se apoia na sua família, se apoia no seu núcleo familiar ali para lidar com essas acusações. Eu quero ler aqui um comentário, eu pedi para as pessoas comentarem, trazerem perguntas aqui mais cedo. Júnior Silva mandou uma pergunta para você aqui, Samir. Vini Júnior pode ganhar a bola de ouro se destruir na final da Champions League? Só vou retornando um pouquinho aí sobre o Paquetá, que a gente estava comentando antes. Sim, ele continua convocado, vai disputar os amistosos, né, por enquanto, porque, como eu falei, ele ainda não é considerado culpado, ele está sendo investigado. Então a CBF emitiu um comunicado explicando justamente isso, né, que pelo Paquetá ainda não ser culpado, ele ainda pode estar apto para desenvolver o seu trabalho como jogador. Então ele nega qualquer envolvimento com manipulação de apostas, mas nessa coletiva, né, que você citou, ele não deu muitos detalhes, justamente porque ainda é uma investigação em andamento, mas ele jura inocência, né? Ele diz que ele é inocente. Sobre o Vini Júnior ser o melhor do mundo, eu acho que atualmente ele é o favorito, eu acho que ele só não ganha esse prêmio de melhor do mundo essa temporada se um companheiro dele, o Jude Bellingham, que eu acho que tá ali junto com ele, destruir nessa final aí de Champions League. O Vini Júnior tem uma final mais apagada, mas se o Vini Júnior fizer um bom jogo, e o Bellingham também, se o Vini Júnior se destacar como ele tem se destacado a temporada inteira, eu acho que esse prêmio não tem como escapar do Vini Júnior nessa temporada. Eu não vou perguntar para quem você está torcendo aqui para tentar deixar o Samir o mais isento possível, mas depois você me conta na hora que desligar as câmeras aí. Samir, obrigado, obrigado pela conversa. Até a próxima. Até a próxima, Afonso. Uma boa noite. Até a próxima.